Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bia. Vou fazer um Fujas aí pra vocês de PQI. Então, explicando um pouquinho o que vai estar em cada vídeo, né? Primeiro vídeo eu separei como, né, a introdução e os conceitos básicos, inclusive um pedaço de balanço de massa. Depois vai ter um outro pedaço de balanço de massa, mais um vídeo de balanço de massa em mais de uma etapa e depois um vídeo de balanço de massa em sistema de reação. Daí vai faltar a parte de cinemática e a parte de reatores, tá bom? Então, vou começar aqui. Bom, separei alguns conceitos básicos para vocês. O primeiro é para vocês verem sempre os símbolos, tá? A diferença de massa para mol. Então, a fração em massa é sempre o W e a vazão mássica é o M ponto. Para mol, a fração molar é em N e a vazão molar é em F. Então, o que é muito importante de vocês saberem? A gente tem aqui uma corrente, tá? Que tem água e sal. E eu quero saber quanto vale a corrente só de sal dentro dessa corrente, né? O M1, sal é a mesma coisa do que eu falar o M.1 vezes a concentração de sal. Por que eu tô falando isso? Vocês vão perceber que às vezes é mais fácil a gente usar essa notação, às vezes é mais fácil a gente usar essa notação. Quando é mais fácil qual? Quando eu sei o valor da vazão, eu uso essa notação aqui. Quando eu não sei o valor da vazão e ou da fração molar, eu uso essa notação aqui. Resumindo, então, quando eu não sei nenhum, eu uso essa. Quando eu sei um dos dois, eu uso essa. Tá? A mesma coisa vai para a parte molar. Outra coisa importante, regimes. A gente tem o regime transiente e o regime permanente. O regime transiente, ocorre variação de massa no tempo, né? E o regime permanente não ocorre variação de massa no tempo, tá? Então, o nosso regime, quando isso não ocorre, ele vai ser estacionário, lembrando. E aqui vai ter uma variação. Sobre correntes, parece ser muito simples, mas só explicando aqui para vocês. Uma corrente de entrada, ela vai sempre ser positiva, e uma corrente de saída, ela vai sempre ser negativa, tá? Então, focar agora no balanço de massa. O que é o balanço de massa? A gente tem dois tipos de balanço. A gente tem um balanço que é o balanço total e um balanço que é um balanço por espécie, tá? Por espécie eu quero dizer que cada substância, então aqui nesse caso que eu coloquei no exemplo, seria o sal e a água. E quando eu falo balanço total, é como se fosse que eu estivesse apagando aqui para vocês o que tem dentro de cada corrente e eu só estivesse olhando a corrente. Então vamos supor que a gente queira fazer aqui agora um balanço total. É bem simples. Como a gente faria? A gente faria a corrente de entrada, lembra que ela é sempre positiva, tá? F1, menos a corrente de saída, F2, menos a outra corrente de saída, igual a zero, tá? E o que é por espécie? A gente pode fazer a do sal, por exemplo. E o que é a do sal? Seria a F1 do sal, que é onde o sal entra, menos o sal não está na 2, o sal só está na 3, então menos a F3 do sal. E a gente iguala a zero. Por que eu estou igualando a zero? Porque nesse caso, o regime, lembrem aqui, ele é permanente, tá? Então não tem variação de massa. Se tivesse alguma variação de massa, ao invés de eu igualar a zero aqui, eu estaria igualando por dm sobre dt, tá? Bom, é isso aqui. Gente, só explicando porque que eu peguei no Excel, eu gosto do Excel porque ele consegue fazer bem esses diagramas aqui, as tabelinhas de grau de liberdade, pra mim é mais fácil pra ir explicando, tá? O H2O. H2O vai acontecer a mesma coisa, a água. A entrada, então, vou ter a corrente de sal, menos... Opa, de sal não, desculpa. De água, menos A2 de água, menos
a 3 de água e eu igualo a 0 se for um regime estacionário e eu igualo a d sobre dt se for um regime transiente, tá? Outra coisa muito importante, então, só aqui para vocês lembrarem, o total são todas as correntes, é o conjunto de correntes. E o por espécie é realmente por espécie. Então, eu pego cada espécie e coloco aqui. Ah, Bia, e se eu tiver uma reação aqui? Isso aqui a gente já vê mais pra frente, tá? Mas já dando um spoiler. E aqui, sei lá, ao invés de água, tiver saindo um outro elemento. Vou colocar nada a ver aqui pra vocês, tá? Vou colocar O2. Como eu vou fazer o do O2? Eu vou simplesmente colocar o de saída. Que seria aqui, nesse caso, seria F2O2, tá? Não levem isso agora, porque vocês não vão, eu preciso explicar um pouco sobre a reação para vocês pegarem essa ideia desse exemplo. Então, voltando aqui ao exemplo original, outra coisa importante da gente se falar. Toda vez que a gente vai fazer o balanço, a gente procura escolher, se a gente tem 2 elementos em cada corrente, a gente procura escolher um. Então, por exemplo, se eu fosse reescrever o da água, o que eu faria? Aqui ele tá me falando sobre a corrente de água no 1, né? Que seria aqui. Concordam que a composição da corrente 1 é a corrente de água do 1 mais a corrente de água do sal. A corrente Então, eu posso escrever o quê? 1 menos a F1 do sal. A mesma coisa, menos. Aqui no caso não tem, né? Então aqui eu coloco F2 da água. E aqui também vale ressaltar o quê? Quando eu tô falando F2 da água, eu tô literalmente falando F2. Por quê? Porque eu só tenho água, então toda a minha composição ela é água, ela é 100% água. E eu vou colocar de novo 1 menos o F3 do sal. Isso aqui é para a gente facilitar as contas e diminuir o número de variáveis do nosso sistema, tá? Que eu vou explicar aqui nos graus de liberdade. Outra forma de notação também importante para vocês saberem a gente tem uma questão que é... Peraí aqui. Que é essa questão, essa aqui, ó. Quando eu passava para essa notação. Então, ao invés de escrever F, por exemplo, vamos pegar do sal aqui. Pegar do sal. Ao invés de escrever F1, F1 sal, eu vou escrever a F1 vezes o W do sal, menos a F3 vezes o W. Opa, desculpa, não é W, o N, porque a gente tá falando em mol, né? Do sal, igual a 0. Deixa eu arrumar aqui. Tá? Então, ó, se vocês forem olhar aqui, a gente tem essas duas maneiras de escrever, tá? Indo agora para grau de liberdade. Acho que isso aqui é o maior demônio, tá? Vou pintar essa parte aqui de outra cor, só pra gente colocar um destaque nela. Então, vamos lá. O que é o grau de liberdade? O grau de liberdade a gente vai realmente ver se o nosso sistema, quando a gente colocar todas as equações, igual, por exemplo, a gente está colocando aqui sal e água, ela vai ser, digamos assim, compatível ou não. Se vai dar para resolver o sistema, tá? Então, o primeiro é o NVIC, que a gente chama. O que é o NVIC? São as variáveis independentes, tá? Eu vou deixar bem explícito que são independentes. Independentes das correntes, tá? E aí, de novo, a gente só vai olhar para as correntes e para mais nada. Então, o que é isso? São todas as variáveis que eu preciso de uma corrente. Por exemplo, olhando a corrente 1 aqui, o que eu tenho de independente? Eu tenho a vazão da corrente 1, certo? Então, eu não sei qual é a vazão que ela chega. E eu tenho a composição dela. Se eu tenho 2 elementos, basta eu saber um para eu descobrir o outro. Então, se eu tenho
50% de sal, eu vou ter 50% de água. Se eu tenho 40% de sal, eu vou ter 60% de água. Ou seja, aqui, variáveis independentes da corrente 1, eu vou ter duas. Eu vou ter a vazão da corrente 1 e uma das suas composições, porque automaticamente eu descubro a outra, certo? Vindo para cá, corrente 2. Eu tenho a vazão e a composição dela. Só que a composição dela é 100% e eu já sei disso. Então, eu não preciso colocar a 3. Eu tenho a vazão e, de novo, eu tenho uma composição sal mais água. Se eu sei do sal, automaticamente eu sei da água. Então, aqui eu tenho 2, certo? Então, aqui, ó, o meu grau de liberdade é 2. Aqui, o meu grau de liberdade é 1. E aqui, o meu grau de liberdade é 2. Eu só somo, tá? Dá 5. E a gente vai colocar 5 aqui. Beleza. O que é isso aqui, então? Isso aqui é tudo que eu tenho que descobrir. Tudo que eu tenho que descobrir vai estar em cima. Vai estar lá no meu topo. Tá? E a partir de agora, eu vou ver tudo que eu já tenho para conseguir descobrir isso. Então, número de variáveis específicas. É realmente tudo que o problema já me deu. Aqui no caso a gente não tem nada, que foi só um exemplo. Ficaria 0. Número de balanço molar. O que é? Aqui eu vou escrever, né? Variáveis, valores, vou colocar assim. De variáveis que eu tenho. Lembra que eu só posso somar aqui o que eu tenho aqui em cima. Então, se eu tô calculando aqui a vazão de 2, a vazão de 3, a vazão de 1, a composição, a outra composição, aqui eu só vou poder somar isso, tá? Só vou poder considerar uma variável específica, as variáveis que eu considerei independentes aqui em cima. Para balanço molar, tem um truque que é só você contar um número de espécies. Por que isso? Quando ele tá falando de balanço molar, ele tá falando disso aqui, ó. Quantos balanços realmente eu consigo fazer. Então, aqui, por exemplo, eu consegui fazer 2. Então, aqui eu teria 2. E relação de processo? Relação de processo é tudo que eu tenho de informação e que não é uma variável independente. Ou seja, é literalmente uma relação entre o processo. Então, se eu falo pra você, o triplo da minha corrente 3 é igual à minha corrente 1. Então, 3 vezes a vazão de 3 é igual à vazão de 1. Isso aqui é uma relação de processo. E aí, no final, eu vou ter o grau de liberdade. Como eu faço o grau de liberdade? Eu pego o número de variáveis independentes e subtraio por tudo. E eu vou chegar no grau de liberdade, tá? Separei aqui um exemplo para vocês. E a gente vai fazer esse exemplo agora juntos. Eu vou até passar isso aqui para baixo. E a gente vai fazer de novo, tá? Então, ó, lendo aqui o exemplo, isso aqui é muito importante, porque normalmente quando a gente lê, a gente não tem essa representação, então a gente tem que criar ela. Então, ó, um sistema de água salgada, sempre que fala água salgada, a gente sabe que é água e sal, tá? Mais nada. Com vazão de saída, corrente 3, ele tá me informando, é igual a 1000 kg por hora, sabendo que a vazão da corrente 2 é a metade da vazão da corrente 1. Onde a concentração de sal na corrente 1, né, é 4%, determine a composição da corrente 3. Tá? Tem muita informação, muita coisa junta. Então, o que eu sugiro a gente começar a fazer? A gente vai primeiro aqui colocar o nosso tanque, nossa composição, tá? Sempre que for balanço de massa, sem reação, sem nada, a gente pode deixar esse quadradão fechado por enquanto não tiver mais de uma etapa. Vou colocar. Eu sei a primeira corrente que ele me fala aqui, ó, corrente 3. Então, eu vou colocar aqui corrente 3, tá? Na corrente 3, ele me fala que é água salgada. Então, eu vou colocar aqui que é H2O mais sal. Que mais ele fala? Sabendo que a vazão da corrente 2 é a metade da vazão da corrente 1. Gente, isso aqui foi um erro meu que eu fiz, tá? Eu escrevi esse problema e eu esqueci de colocar que a corrente 2 é de saída. Eu vou até escrever aqui entre parênteses, pra depois a gente não se perder. Então, a corrente 2
ela é de saída, tá? E a corrente 1 vai ser a única corrente que eu vou ter de entrada. Então, realmente foi o problema que eu acabei de mostrar aqui em cima pra vocês, só que agora com dados pra gente calcular. Tá, então aqui eu vou ter o H2O e o sal, e aqui eu vou ter só o H2O. Muito bem. Então, o que ele me fala de informação pra gente colocar? Primeiro, a primeira coisa que ele me fala é que a vazão da 3 é igual a 1000 kg por hora. Primeiro ponto aqui, pra gente tomar um pouco de atenção. Se tem um W, se tem um quilo, a gente sabe que o balanço que a gente vai usar é o balanço, vou colocar, de massa, tá? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Lendo, sabendo que a composição é a metade. Ó, eu sei que. Vou escrever aqui embaixo, tá? Pra gente. Eu sei que a vazão 2, certo? É igual a meio vezes a vazão 1, tá? Eu tenho essa informação aqui. Eu tenho. Onde a corrente. Eu tenho aqui a concentração de sal da corrente 1 é 4%. E ele quer que eu descubra toda a composição da corrente 3. Então a gente vai primeiro aqui começar com o grau de liberdade, tá? Variáveis específicas, a gente tem a vazão de 1 com cada composição. Então, com uma das composições seria 1, aqui teria 2. Aqui a gente tem a vazão de 2. E aqui a gente tem a vazão de 3 mais uma das composições. É a mesma coisa que está aqui em cima. Eu vou ter 5. Depois, eu tenho variáveis específicas, que é o quê? Tudo que o problema me deu de enunciado das variáveis independentes. Então, eu tenho o 1000 kg por hora, eu tenho a vazão de 3. E eu tenho aqui a composição do sal. Então, aqui eu vou ter 2. Certo? Aqui, balanço de massa, eu tenho o que é cada substância. Eu tenho a quantidade de cada substância, de espécie que eu coloquei aqui, né? Então, aqui eu tenho 2, que seria o sal e a água. E, por último, a relação de processo. Relação de processo é tudo aquilo que a gente tem de informação que não cabe nas independentes. Então, aqui a gente só tem uma, que a vazão de 2 é a metade da vazão de 1. Então, o nosso grau de liberdade é 0. Se o nosso grau de liberdade é 0, a gente consegue fazer o problema, tá? Então, vamos agora resolver o problema rapidinho. Começar, então a gente sempre tem uma fileirinha, a gente começa pela total. A total gente, eu vou usar só M, porque é muito difícil eu ficar colocando M ponto no meu computador, tá? Então eu tenho M1 menos M2 menos M3 é igual a 0, porque ele não me fala nada sobre a variação da massa no tempo. Então a gente considera que é um regime estacionário. Depois a gente vai fazer a do sal. O que eu tenho na do sal? Vamos fazer o seguinte, aqui a gente já vai substituir os valores, ó. Na corrente 3, eu tenho que a vazão vale 1000, certo? Ele já me deu. Então, agora fazendo a do sal, na corrente 1, eu vou colocar M1 vezes o W do sal, menos. E isso eu vou ter agora é M3. M3 ele já me deu 1000, então eu vou colocar 1000 vezes o W do sal. Aqui eu esqueci de colocar, aqui, né, peraí, o W do sal em 3. Isso aqui é muito importante, tá? A gente sempre mostrar em qual concentração a gente tá falando. E aqui o W do sal a gente já tem, né, que é 0,04. Então a gente coloca 0,04. Aqui também eu tenho a da água, que vai ser o quê? M1 vezes, eu já vou colocar a concentração de água. Se eu tenho 4% da concentração de sal, tenho 0,96 de água. Menos M2, porque é 100% aqui, eu não preciso fazer nada. É como se fosse que eu estivesse multiplicando por 1, tá? Aqui, ó, que é a mesma coisa. Menos M3, que eu já tenho no caso, que é 1000, vezes o W
da água em 3. E vai ser tudo isso igual a 0. E agora, usando a nossa última relação, eu vou fazer essa relação ao contrário, tá? Vou fazer que M1 é igual a 2 vezes M2, tá? Eu só literalmente passei aqui pro outro lado para ficar mais fácil da gente enxergar. Se a gente aplicar essa equação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que M1 vai ser igual a... M1 vai ser igual a 1000, certo? M1 vai ser igual a 1000 e M2 vai ser o dobro disso. Opa, falei errado, desculpa. M2, né, no caso, vai ser igual a 1000 e o M1 vai ser igual a 2000, que é o dobro do M2. Bom, aí fica fácil, certo? Eu aplico aqui, ó, M1, 2000 vezes 0,04, depois eu divido por 1000. O que eu vou ter? Eu vou ter que o W do sal em 3 vai ser igual a 8%. E aí eu já posso acabar meu balanço do molar. Desculpa, mássico. Porque se eu sei o do sal e ele tá me pedindo a composição da corrente 3, automaticamente eu sei o da água. E qual que é o da água? O da água vai ser 8, vai ser então 92%. Ele sempre a gente chegar a 100%, tá bom? Gente, é isso. Eu vou cortar aqui e depois eu explico pra vocês o resto.